Olá, amados irmãos, amadas irmãs, que alegria podermos estar aqui de novo, sempre nessa parceria com vocês, porque quem faz o nosso canal no YouTube funcionar são vocês, são as visualizações, é o aproveitamento que se tem aqui dessas falas, que não são nossas, obviamente, nós estudamos e a partir do ensino dos Espíritos nós trazemos esse apanhado em forma de uma palestra, de uma fala aqui para vocês. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre esse tema, que são as narrativas mediúnicas espíritas sobre a natureza, contribuições para o debate sobre ecologia. Um tema que ao mesmo tempo é importante, atual, necessário, contemporâneo, mas ao mesmo tempo é um tema que traz para muita gente constrangimento e aquela situação, né? Não quero ouvir falar sobre isso. Isso é coisa de ecochatos. Mas o nosso propósito aqui não é trazermos para os irmãos e irmãs nenhum tipo de lições de moral naquele sentido de uma autoridade, não. É um sentido do diálogo, de vermos o que os espíritos falam a respeito desta relação homem-natureza, ser humano com ser humano com tudo que foi criado a partir de uma ótica espírita. E para tanto nós vamos trazer aqui para vocês alguns trechos de André Luiz, porque ele é que traz realmente muita coisa sobre o mundo espiritual e sobre essas narrativas mediúnicas. Então, sem mais delongas, vamos lá? Para estimular o nosso bate-papo de hoje, nós trouxemos aqui para vocês essa imagem de São Francisco de Assis, que foi disponibilizada para nós pelo nosso irmão Sérgio Thyssen em seu site, e ele é o patrono da ecologia. Nessa imagem nós estamos vendo aí, é uma imagem de São Francisco, é a única imagem dele que foi feita a partir da sua pessoa mesmo, quando ele estava encarnado. O autor é desconhecido e é um afresco que está no Sacro Especo de Subiaco. Segundo se conta, São Francisco foi para Subiaco em 1223 e lá permaneceu por algum tempo, lá nesta cidade, e naqueles anos ele já tinha uma fama de santo, as pessoas já olhavam, né? Vejam aí que ele é pintado nesse afresco de uma forma que já mostra, né, a estrutura de um monge, de alguém que está ali em completa convicção espiritual. Então, entre os monges beneditinos, quiseram retratá-lo, e aí na capela de São Gregório está também grafada esta imagem. O afresco é considerado essa pintura, o mais antigo retrato de São Francisco de Assis, e como você pode ver aí, irmão e querida irmã, São Francisco aparece sem os estigmas, como vocês estão vendo, sem a auréola, porque eles estão retratando o homem Francisco, ele vivo, ele atuando no meio ali onde ele vivia, naquela região, entre aqueles que compartilhavam da existência com ele. Então, o abade João VI quis doar-lhe a antiga ermida beneditina San Pietro in Desertis, uma igreja rural nos arredores da cidade. Mas São Francisco, obviamente, permanece com a porciúncula, e ele, esse patrono da ecologia maravilhoso, que está conosco até os dias atuais, vivendo conosco, participando conosco, nos defendendo, nos protegendo, nos intuindo. E quando eu falo nós, ecologia, toda a criação, não somente os humanos, mas todos os seres criados por Deus, animais, vegetais, águas, ventos, terra, solo, minerais, tudo, enfim. Também trouxemos aqui esse slide, como os irmãos poderão ver. É um slide a respeito de um livro que foi publicado, um livro acadêmico, que tem como um dos organizadores, um nosso colega, o professor Heraldo Medeiros Costa Neto. Ele é da área da etnobiologia e ele publicou esse livro, juntamente com outros autores, A Sacralidade na Natureza. Esse livro está disponível aqui no site, como nós estamos trazendo aqui para vocês, e vocês poderão acessar com tranquilidade.
porque ele traz uma visão multicultural, multiétnica, aqui nesse slide a gente demonstrando assim, né, a multietnicidade, exatamente porque o nosso estado da Bahia é isso, é um estado onde nós temos múltiplas formações culturais, diversos grupos humanos dando a essa estrutura de ser baiano, de estar no estado da Bahia. A situação também se expande para todo o Nordeste brasileiro, de uma multietnicidade, e para o Brasil como um todo. Então, nesse livro, ele fala a respeito do imperialismo do saber, ele traz algumas coisas sobre a hegemonia do saber científico, acadêmico, os limites da ciência, até onde a ciência acadêmica pode ir. E ele traz nesse diálogo os saberes tradicionais, os saberes do povo, de diversas fontes, de diversas origens. E esses saberes do povo, esses saberes étnicos de múltiplas formas culturais, eles vêm atravessados de questões espirituais. Porque muitas fontes foram fontes espirituais, foram espíritos que ditaram, que trouxeram, foram interações com a espiritualidade, êxtases, vivências xamânicas, vivências espirituais, rituais, que fizeram com que esses espíritos se manifestassem. E para a ciência, essa forma de obter conhecimento não é considerada ainda uma forma válida cientificamente, porque não há uma metodologia por trás. Então, muitos, academicamente falando, taxam esse conhecimento de atrasado, absurdo, isso é coisa do senso comum, pode ser coisa da cabeça das pessoas, isso é muito inferior, isso é oriundo da superstição, isso é marca do atraso, quando não também atravessado por algumas questões de recusa, de repulsa, por significarem muitas vezes que esses saberes, eles são inócuos, eles não têm efetividade. E, no entanto, nós sabemos que existem populações que vivem a partir dessas medicinas e desses saberes. Então, a partir disso, qual é o nosso propósito com a nossa fala? Então, apresentamos aqui o nosso objetivo, que é exatamente a partir dos conhecimentos espirituais da doutrina espírita, despertar uma criticidade em relação ao processo de construção do conhecimento científico espírita, dando visibilidade a questões ambientais e também reivindicar a revisão e a renovação do modelo de pesquisa, ensino e extensão em ciências biológicas. Então, por que no campo da ecologia, um campo onde nós temos também esses múltiplos saberes, áreas que são preservadas, povos que participam desses manejos, inclusive manejos sustentáveis, manejo de preservação de determinadas áreas onde ali estão desde épocas milenares. Então, por que não darmos voz a esse povo? Por que esses saberes eles são negligenciados? E a partir da visão espírita, como esses conhecimentos a respeito dos animais, das plantas, das interações, eles são obtidos. Então, todo esse nosso esforço, no sentido de trazer aqui algumas sinalizações, porque o campo é muito amplo, é um campo muito vasto, né? Falar assim sobre ecologia e espiritualidade, nós vamos buscar nas narrativas das obras de André Luiz, que nós sabemos que a espiritualidade não permitiu que tudo fosse falado, então tem apenas ali alguns ângulos, e com certeza outros estudos futuros serão fundamentais para nos dar esse melhor esclarecimento. À proporção que formos evoluindo, também nós vamos entendendo isso melhor. Então aqui nós temos a imagem, pelo menos essa arte aqui, né, nos mostra o que seria o semblante de André Luiz. Então o Espiritismo é uma religião de livros e André Luiz produziu toda uma coleção chamada A Vida no Mundo Espiritual, que vai de 1942 até 1969, desde Nosso Lar até E a Vida Continua, fora os livros de mensagens. Então, nós temos aí cerca de 13 livros e as histórias, os argumentos, os conteúdos ali presentes estão no campo das ciências médicas, biomédicas e biológicas, como nós vamos ver em alguns relatos aqui. Também lançamos mão um pouco do Livro dos Espíritos e algumas coisas inspiradas nas verdades, nos textos
da grande síntese do professor Pietro Baldi, que também nos ajuda muito a entender essa dinâmica espiritual. Então, irmãos e irmãs, a partir de André Luiz, sim, por que a escolha desse autor? É o único autor que, dentro de toda a produção mediúnica espírita, e notadamente em língua portuguesa, aqui no Brasil, ele foi o único que trouxe essa imagem detalhada de mundo espiritual. Então, de alguma forma, André Luiz ele tem uma responsabilidade, a responsabilidade de nos ter dado, e também uma responsabilidade por uma construção de imagem do mundo espiritual espírita. E nessa imagem nós vamos perceber que é uma imagem dinâmica, é um mundo espiritual onde nós temos cidades, onde nós temos matas, onde nós temos jardins, nós temos animais, pessoas, diferentes pessoas de diferentes faixas etárias, escolaridade, ali interagindo. Existe uma complexidade imensa nessa cidade, que é a cidade Nosso Lar, e as diferentes colônias, as relações sociais, a infraestrutura que ele traz para nós é muito intricada, é muito cheia de complexidades. A natureza que ele traz para nós é uma natureza exuberante, tanto em espécies como em cores, em formas, em odores, diferentes animais, diferentes, até podemos dizer, né, utilidades de uma visão bem antropocêntrica. A questão do meio ambiente, como isso é visto por André Luiz, se o solo é arenoso, se é pegajoso, o contato com rios, o contato com os mares, os céus, como os céus aparecem para os moradores do mundo espiritual, e tudo isso nós estamos vendo pelo olhar de André Luiz, que é um médico. Ele foi médico aqui na Terra. Inicialmente no mundo espiritual ele não vai aparecer como médico, mas posteriormente nós vamos vendo ele assumindo uma posição semelhante ao da medicina. Então, a partir do olhar deste homem, que é um homem do início do século XX, formado em medicina, que exerceu também a medicina, que era oriundo de uma classe alta do Rio de Janeiro, região sudeste, uma região super desenvolvida do nosso país, nós vamos ter a formação dessas imagens e, obviamente, de uma identidade de mundo espiritual. Então, o mundo espiritual que André Luiz retrata para nós é de uma fertilidade imensa. As narrativas são muito fecundas em pormenores, em detalhamentos, uma criatividade imensa, geração de imagens. O tempo inteiro você vai lendo e ele já vai induzindo você a criar determinadas imagens, e isso vai fortalecer muito também a nossa própria identidade enquanto espíritas e de um mundo espiritual, ambos tipicamente brasileiros. Então nós vamos ter um mundo espiritual descrito por André Luiz e, ao mesmo tempo, a nossa formação enquanto espíritas a partir muito desse olhar das descrições, das narrativas de André Luiz. Então, ele é responsável, em síntese, pela formação de uma teoria de mundo espiritual. Então isso é muito importante, porque André Luiz, e quando falamos André Luiz, obviamente os espíritas mais experimentados sabem que nós temos uma outra, podemos dizer, uma outra equipe por trás, não é ele sozinho. Mas existem equipes que vão ali auxiliando o André Luiz, vão intuindo, inclusive trazendo a forma com a qual isso ou aquilo pode ou não pode ser dita. Então, às vezes em entrevistas, em outros livros, nós vemos assim o Chico Xavier deixando escapar que existem outros espíritos por trás de André Luiz. Então ele foi aquele que estava na linha de frente, mas a equipe estava por trás. Mas nesse contexto, ciente disso, nós vamos continuar falando de André Luiz, porque é ele que assina as obras. Então, ele vai trazer para nós toda uma cosmologia espírita, que é a organização, essa visão de mundo espírita.
Então, como o mundo espiritual está organizado, os diferentes globos, as diferentes colônias, como esses mundos eles são representados, ordenados, organizados, classificados, não somente a partir da nossa realidade física aqui na Terra, porque ele é muito cuidadoso em buscar parâmetros para que a gente não possa entender, e precisamos ver que ele vai ter assim, um cuidado especial, porque ele está se dirigindo a um mundo dos anos 40, que ainda não é um mundo tecnológico, ainda é um mundo que está iniciando o seu processo de avanço. A industrialização no Brasil vai acontecer por volta dos anos 50, ali também é a descoberta do DNA, e posteriormente nós vamos vendo os outros avanços. Nos anos 40, a descoberta dos antibióticos, a radioatividade, e chegamos nos anos 60, 70, né, com a televisão colorida, os computadores. Então a conquista da Lua, tem muita coisa aí que foi com o tempo, e André Luiz ele faz o possível para, a partir desse homem, dessa mentalidade dos anos 40, do século 20, ele possa trazer uma visão de mundo que se equipare, apesar de que nós vamos ver muitas coisas que na época ainda não existiam, muitos equipamentos tecnológicos, que não é o nosso tema hoje. Oportunamente poderemos, né, trazer algumas coisas aqui, mas que o foco nosso hoje é essa construção de uma imagem de natureza, de uma visão de natureza, conforme nós, a partir do momento que nós fomos aqui vendo essas imagens de nosso lar, que ele trouxe para nós, que ele foi descrevendo aqui para nós. Então, irmãos, nós vamos lançar mão também de autores acadêmicos para sustentar a nossa fala. Então, vamos ver aqui, olha, Ferri, 2009. O homem é, por excelência, o ser da antinatureza. É, de fato, sua diferença específica em relação aos outros seres, inclusive os que parecem mais próximos dele, os animais. E isso traz para nós uma ideia de supremacia humana. Então, sempre achamos que nós somos os reis da natureza. Isso é muito reforçado por uma narrativa bíblica no Gênesis, em que existe uma criação, e essa criação ela começa a girar a partir de um certo momento ao redor do homem. Então é aquele antropocentrismo que traz um privilégio para o homem, para o ser humano, imagem e semelhança de Deus. Existe uma certa submissão da natureza, submissão das demais espécies, nos dando uma ideia assim, de hierarquia, e a natureza passa a ter uma espécie de valor instrumental: crescei, multiplicai, submetei a terra. Então, esse submeter como fonte de recursos, como fonte de riquezas, vai aparecer para muitos como necessidade mesmo de se obter riquezas a partir da natureza. Então, até que se chegue a 1857, com Kardec trazendo a escala espírita, todos os seres estão ali em processo evolutivo, saindo dessa visão egóica e entrando nessa visão sistêmica. Então, para Kardec, o ser humano não vem de uma criação especial. Então, o Espírito da Verdade, já no início, já no Livro dos Espíritos, já nos coloca num contexto de uma criação em que partimos do átomo, em que nós partimos ali de princípio inteligente até chegarmos em uma condição hominal. Então, não somos centro do universo, e esse processo todo é o que se chama de evolução. Kardec já conhecia no seu tempo a teoria da evolução de Charles Darwin e de Alfred Russel Wallace, é de 1859. Então Kardec já conhecia essa teoria da evolução, ela ecoou bastante na Europa, e ele inspira-se nessa teoria e vai trazer para o seio da doutrina a evolução como eixo fundamental. Só que a evolução que Kardec está falando não é a evolução da forma, dos corpos, é a evolução do princípio inteligente. E o que é que vai mediar? Qual é a metodologia que vai propiciar essa evolução? Então, no caso de Darwin, ele está numa escrita acadêmica, ele vai falar em seleção natural, ele vai falar em adaptação das espécies, etc.
Não é o nosso caso. O nosso caso é a evolução espiritual. Então, na evolução espiritual, isso é mediado pela reencarnação. Então, é a lei da reencarnação que vai permitir com que o espírito inteligente saia de uma condição de simplicidade e ignorância e chegue a uma condição maior, mais elevada de hominal. Sigamos então aqui, saindo desse pensamento sistêmico e adentrando o pensamento ecológico. Então, nesse pensamento ecológico, nós vamos perceber, aqui a imagem bem maravilhosa, e que nós temos não grupos humanos superiores, todos nós somos iguais. Então, independente daquilo que nós somos, independente da nossa condição étnica, social, se somos mulheres, homens, criança, idoso, LGBT, deficiente, não importa. Todos nós somos seres humanos e devemos nos entender dessa forma e, nos entendendo dessa forma, pelo domínio da razão, olharmos para os nossos outros irmãos, os animais, as plantas, os seres inanimados da natureza e olharmos que fazemos parte de uma grande rede. Então, nesse contexto, nós nos unimos a todos os seres. Agora, no contexto humano, é também preciso enfatizar que não existem saberes superiores e inferiores. Então, toda essa arte que nós trazemos aqui é sempre para estar reforçando para vocês de que nós não podemos colocar um saber como um saber de excelência e o outro como saber atrasado. Ou seja, saberes superiores, saberes que nos conduzem a uma melhor qualidade de vida e saberes subalternos, saberes atrasados, saberes que devem ser abandonados e esquecidos. Então, o que cada saber pode contribuir com a melhoria da condição humana? O que cada saber pode melhorar a nossa qualidade de vida aqui na Terra? E nesse contexto nós trazemos os saberes espíritas. Então, o saber espírita ele tem origem na revelação dos espíritos, os saberes espirituais, as entidades espirituais sábias, os espíritos sábios trouxeram para nós. Esses saberes, lá no slide a gente está enfatizando, eles também são tidos como sobrenaturais. Por quê? Porque eles vêm de uma outra dimensão que não é a dimensão física. Eles vêm nessa dimensão exatamente para poder mostrar que, para além do físico, nós temos outras realidades. E isso bate de frente com a ciência, em especial a ciência contemporânea. Então, como nós podemos entender esses saberes espíritas? Então, o Espírito da Verdade já vai deixar muito claro, Jesus é nosso modelo e guia. Então, o saber espírita ele tem uma fundamentação no Evangelho e ele tem uma fundamentação também naquilo que os Espíritos nos ensinam a partir do que eles aprenderam, do que eles sabem, do que eles visualizam, das suas experiências inspiradas no Evangelho e que eles estão vivendo no mundo espiritual. E aí, nesse contexto, o Livro dos Espíritos, ele não traz somente um grupo de espíritos, digamos ali, de uma pequena irmandade. Espíritos espíritas, não. O Livro dos Espíritos é composto por espíritos de diversas origens e inclusive de diversas formações religiosas, formando aquilo que nós podemos chamar de ecologia de saberes. Então, por isso, o nosso tema, Ecologia e Espiritismo, é fundamental para entendermos essas imagens de natureza que foram criadas por André Luiz. Porque vários espíritos contribuíram, vários trouxeram as suas visões e André Luiz também trouxe a visão dele. Mas essa visão de André Luiz, aqui a gente vai fazer a ressalva que já tínhamos feito antes, chamando a atenção dos irmãos e das irmãs, parte de um espírito do século XX, o Espírito da Verdade falou com Kardec na França no século XIX. André Luiz está falando agora, recentemente, no século XX, anos 40, um espírito que era médico e um espírito que tem uma visão dentro daquele modelo, biomédico, médico, biologicista, e vai construir essa imagem de mundo espiritual. Então, nesses relatos que André Luiz nos traz, nós vamos ter uma vivência harmônica entre humanos, animais, plantas,
nos chamados planos espirituais superiores. Então, nos planos aonde existe a harmonia, aonde a lei de amor, justiça e caridade já começa a ser cumprida, nós vamos ter harmonia entre os diferentes seres da criação. Já nos mundos inferiores, aonde a lei de amor, justiça e caridade ainda é digamos, uma meta a ser cumprida, ainda se busca essa possibilidade de cumprimento da lei, os relatos não mostram essa harmonia. Os relatos, eles são de perseguição, tanto entre humanos com plantas ou com animais. Os relatos são de toxicidade, de ferocidade, de parasitismo. Os relatos são muito tristes e poderíamos dizer, né? Alguns parecidos com o que vivemos aqui na Terra e outros são até piores, são mais complexos. Então, nós podemos ver que dentro da nossa experiência de casa espírita, nas mesas mediúnicas, ouvindo o relato de médiums, esses médiuns, eles também, durante as suas visões, os trabalhos assistenciais, eles também trazem esses relatos de vida espiritual, às vezes conflituosa, mostrando para nós que eles foram a determinadas regiões onde eles viram coisas horríveis a respeito de perseguição, de toxicidade, parasitismo, ou até mesmo nas mesas mediúnicas, alguns médiuns, né, tendo ali a ideoplastia, que o espírito com baixa vibração está transmitido para ele, e ele percebe a formação daquele ser, né? Estou percebendo aqui na minha frente uma formação, como se fosse um animal, um caramujo. Então, traz essa visão, né? Estou vendo aqui esse animal, estou tendo assim uma aranha subindo pelo meu corpo. Ou então de outros animais. Estou vendo aqui um lindo animal, um leopardo de pelagem muito brilhante, dourada. E ele não é feroz, ele é um animal que ele está aqui num trabalho. Enfim, existem esses relatos bem interessantes, né? E essas experiências, essas visualizações mediúnicas, eles mostram uma visão a partir de uma identidade nossa de espíritas. E isso pode indicar para nós uma série de significados, representações e até mesmo algumas transposições que foram feitas da nossa realidade biológica, ecossistêmica, para o mundo espiritual ou vice-versa, e também a partir do que André Luiz nos trouxe, aquilo foi aprendido, introjetado e posteriormente o médium reproduz. Então, como é que isso acontece? Bom, em primeiro lugar, como eu falei para vocês, André Luiz e Kardec são absolutamente evolucionistas. O espírito, ele vai adquirindo racionalidade à proporção que ele vai subindo na escala evolutiva. Então, todos nós já fomos princípio inteligente. Então, nós, seres humanos, não fomos criados como no Gênesis, homem e depois a mulher. Então, para a cosmovisão espírita, nós viemos, se formos até a questão 540 do Livro dos Espíritos, nós viemos do átomo. E estamos cada vez mais nos tornando complexos, e nessa complexidade vai surgindo a racionalidade, vai florescendo, vai se aclarando em nós a lei de Deus, porque ela está na nossa consciência, só que a gente não lembra, e cada vez mais nós vamos estabelecendo redes, que é a proposta sistêmica. Então, cada vez mais nós vamos estabelecendo esse contato, e com isso, ampliação da consciência, desenvolvimento da razão, cumprimento da lei de Deus, cada vez mais nós vamos evoluindo, porque esse é o sentido da evolução, caminho de volta a Deus, caminho de volta ao Pai. Então, olha aqui essa frase de Kardec: o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Então, esse princípio inteligente, ele vem ali na escala evolutiva. Então, nós aqui, eu já passei pelos psiquismos
dos que nós chamamos, né, dos micro-organismos, de uma forma geral, das algas primitivas inferiores, das plantas, dos animais invertebrados, os vertebrados, até chegar na condição humana. Essa é a lógica espírita. Então, a partir dessa lógica, desse processo evolutivo contínuo, gradativo, da evolução, de princípio inteligente, depois chegando na espécie humana para chegar até o arcanjo, isso já nos mostra uma clara cadeia de interligação. E no dizer, né, de um grande geneticista já no mundo espiritual, ele não era espírita, isso nos coloca frente a frente com uma grande fraternidade. Porque nós estamos em processo evolutivo, mas viemos de lá da base do princípio inteligente dos micro-organismos para hoje chegarmos na espécie humana. Então, por natureza, em essência espírita, nós somos seres ecológicos, ou pelo menos deveríamos ser de uma ecologia sistêmica, amorosa e afetiva com tudo que existe, com os animais, com as plantas, com os rios, pedras, ar, tudo. E em especial, nós sabemos, com relação aos seres que estão mais próximos de nós, os seres vivos, que merecem todo o nosso respeito. E nessa linha, vou abrir aqui um pequeno parêntese, surge uma corrente, na atualidade não é a corrente espírita, é do nosso contexto social, que é o especismo. Vamos lá? O que é o especismo? É um conceito segundo o qual uma espécie, por exemplo, a humana, tem todo o direito de explorar, escravizar, matar algumas outras espécies por considerá-las inferiores. E, além disso, até para uso próprio pessoal a seu bel prazer. Então, esse especismo, ele tem vinculações fortíssimas com outras formas de perseguição, de toxicidade no mundo, como estamos vendo aqui no slide, que é o racismo, o sexismo e o especismo, que leva a uma matança desbragada, desnecessária de animais. Então, os animais do mundo existem para seus próprios propósitos. Eles não foram feitos para os seres humanos, do mesmo modo que os negros, as pessoas negras, não foram feitas para serem escravos dos brancos. E muito menos as mulheres, elas não foram feitas para serem subservientes aos homens. Então é preciso que a gente entenda que dentro desta grande rede sistêmica, todos nós temos direito de ser, de viver e de existirmos. E que não existe uma espécie superior à outra e que tem hegemonia sobre a outra. Porque somos humanos, eu tenho o direito de matar todos os bois e frangos para saciar minha fome. Sair dizimando os vegetais, as florestas, porque eu quero. Essa é uma concepção absurda, é uma concepção cruel que ainda existe em nós. Então, ainda mesmo o uso do animal para saciar a fome por uma, digamos, necessidade proteica tem algumas divergências. Voltamos para o slide aí, algumas pessoas, né, que vão para uma linha, né, mais radical, veganismo. Eu, particularmente, não sou vegana. Eu sou, digamos assim, adepta de um vegetarianismo brando, mas sem nenhum tipo de radicalismo e sem nenhum tipo de militância, mas dentro da possibilidade de cada um, dentro daquilo que a pessoa tenha essa consciência. E é preciso que a gente comece a educar as crianças, os jovens e os adultos jovens para essas situações terríveis. E quero dizer algo aqui também para vocês. Eu defendo, sem sombra de dúvida, uma vivência ecológica e principalmente a partir de uma lógica onde também possamos abraçar os seres humanos. Porque, para mim, é inadmissível eu estar aqui falando para vocês em ecologia, em proteção, defesa da vida e não enfrentarmos a questão do aborto. É impossível um espírita admitir para
si ou para o próximo de que o aborto é um direito, porque a mulher tem direito ao seu corpo e cada um sabe de si, cada um responde pelas suas atitudes. Sim, cada um responde pelas suas atitudes. Mas nós, como espíritas, temos o dever de esclarecer essas pessoas, de defender a vida e temos o dever de sermos claramente contra o aborto. Claramente. A única ressalva que nós fazemos, que inclusive é uma ressalva que está lá no Livro dos Espíritos, é risco de vida comprovado em termos médicos para a mãe. Fora isso, todas as outras causas não são aceitas. E aí, gente, nós chegamos a uma situação, como essa aqui que eu trago para vocês, das chamadas famílias multiespécies. Então, essa já é uma realidade que nós vemos hoje, já existe jurisprudência sobre isso. Inclusive, queria chamar a atenção de vocês aqui para o slide, vejam bem, né? A família multiespécie é a família formada pelo núcleo familiar humano em convivência afetuosa com seus animais de estimação. A família multiespécie também garante aos familiares animais o acesso à justiça. Lutemos pelos direitos dos animais, lutemos em defesa das matas e das florestas, mas lutemos também pelo direito das crianças de nascerem. Os ventres maternos, os ventres femininos, o corpo da mulher não pode ser local de abate, de mortes, local onde se cometem assassinatos. Então, muitas vezes a pessoa defende uma causa animal com todas as forças, defende uma causa de defesa de florestas, mas quando se chega no aborto, isso aí é a consciência de cada um. Isso é impossível, é incompatível. Então, a minha defesa, ela é ampla, dos seres humanos, passando pelos animais, plantas, micro-organismos, florestas, e aí nós vamos, minerais, recursos de toda a natureza. Então, hoje, com a família multiespécie, pessoas que já agregam animais, principalmente cães e gatos, ao corpo de suas famílias, admitindo que ali são membros das famílias. Algumas pessoas até se intitulam, eu sou pai desse cachorro, eu sou a mãe do cachorro, o cachorro é irmão dos meus filhos. As pessoas que assim pensam e que assim querem suas vidas, que sigam, que continuem, não vejo nada de mal, a proteção para o animal, isso é maravilhoso, mas vamos ver também as crianças. Vamos ver a quantidade de crianças abandonadas, vamos dar apoio também, muitas vezes, ao filho da nossa faxineira, que precisa de apoio para estudar. Vamos apoiar as crianças que moram em bairros periféricos, que são assistidas pela nossa casa espírita. Vamos ter também, em primeiro lugar, esse amor. Porque, infelizmente, uma frase que eu tenho ouvido muito e que para mim é muito triste, estou me dando melhor com os animais do que com as pessoas. Ora, sabemos que a pessoa que fala isso, ela precisa rever o seu comportamento. Por quê? O animal se submete ao que você quer. E o ser humano não. Então a gente não cria um filho para nós. Primeiro, o filho é um dom divino. Nós educamos, damos os nossos exemplos para que ele siga a vida para o mundo. Ele é um outro ser humano. O amor permanece, amor de mãe, de pai, os vínculos, maravilhoso. Mas ele é um ser humano autônomo. E o animal não, é sempre subserviente. Muito fácil, né? Principalmente aquelas personalidades muito autônomas. Não consigo conviver com ninguém da minha família. Mas tem os cachorros aqui que são meus melhores amigos. Por que isso? Não é bom rever isso não, irmão? Hein, irmã? Kardec chama atenção que é preciso ao ser humano, em primeiro lugar, honrar pai e mãe. Que não se pode amar ao semelhante sem antes amar o pai e a mãe. E quantos casos que chegam à casa espírita de incompatibilidade com os pais. Então, as nossas causas ecológicas maravilhosas, defendo, abraço
sei da necessidade, defendo a proteção à natureza, o uso racional, sustentável dos recursos que também precisamos. Vivemos aqui, tudo isso aqui vem da natureza. A nossa vida vem da natureza. Mas vamos ficar atentos com esses nossos atalhos que tomamos. Então é preciso que, em primeiro lugar, amemos o ser humano. Voltando para o nosso tema, feito esse pequeno parêntese, como eu falei para vocês, o espiritismo, e aqui eu vou fazer uma ênfase, me perdoem, viu? Mas o espiritismo dito kardecista, porque muitas vezes o espírito se manifestou lá no meu centro espírita, com uma outra linhagem. Não, nos centros espíritas mesmo, não há comunicações de espíritos que não sejam humanos. A orientação do Espírito da Verdade, a orientação vinda de Chico Xavier, é que as comunicações mediúnicas, oriundas dos médiuns, e as comunicações de psicofonia, psicografia, elas são comunicações com outros seres iguais a nós. Então podem ser de outros grupos étnicos, podem ser de outras nacionalidades, mas sempre vai ser um espírito humano. A comunicação com animais, plantas, micro-organismos, pedras, outros seres, vai aparecer em outro formato, certo? Não é uma comunicação. Vai aparecer na forma de uma visualização. Então, naquele cenário que é produzido pela vidência do médium ou que é trazida pela espiritualidade, é para que o médium veja a situação. Então aparece um animal, ou muitos animais, pássaros, flores, ou então aparecem seres que se assemelham a vampiros, a parasitas, exatamente para sensibilizar o médium e chamar a atenção para aqueles quadros. Então, há correntes espiritualistas que admitem comunicação de outros seres, que não humanos. Nós não vamos entrar nesse mérito porque são outras religiões. Nós estamos aqui falando de doutrina espírita. Então, as visões que o médium tem é no campo relacional, ou seja, ele está vendo a pedra, ele vê o penhasco, ele às vezes diz, para o doutrinador, então ele começa a descrever, eu estou vendo aqui uma paisagem, tem um mar, tem um rio, tem uma cachoeira, mas não da comunicação oral expressa, não a comunicação escrita. Então, em nosso ambiente espírita, tudo isso quando aparece são projeções, ou do espírito comunicante, ou do próprio médium em desdobramento, ou da espiritualidade. De alguma forma, essa ideoplastia vai trazer para ele esse cenário. E também no nosso caso de espíritas, nós não humanizamos animais. Então, existem determinadas correntes que humanizam esses animais não humanos. Não é o nosso caso. Entenderam? Mas, vocês poderão perguntar, mas é possível utilizar algumas práticas espíritas com os animais? Sim. Então, o animal está doentinho? Posso aplicar passes? Pode. O animal tem chakras? Tem. Você pode fazer todo o processo com o animal, mas não é para desobsessão. Porque o passe no animal vai ser o quê? Reequilíbrio energético. Porque o animal ele não vai ser, digamos, obsidiado por um espírito humano, por um espírito de outro cachorro que vem obsidiá-lo. Entenderam? Da mesma forma, eu posso oferecer água fluidificada para os meus animais? Pode. Você pode fluidificar a água na intenção do animal e levar para ele, dar para ele? Pode. Posso fazer um tratamento homeopático para o animal? Pode. Inclusive existem relatos lindos de agrônomos, de veterinários, mostrando a resposta animal para essas terapias. Mas o que a gente não pode fazer? Eu vou fazer uma desobsessão aqui para o meu cachorro porque eu estou achando que ele está obsidiado. Não, um espírito humano não obsedia um cachorro. Não há similaridade de corrente energética mental. Ok? Então isso é o que nos ensina o Espírito da Verdade. Então vamos começar agora aqui com uma sequência de alguns slides para que a gente possa entender essa nossa caminhada aqui na Terra, já finalizando aqui a nossa fala. Então, vamos lá. Formação da Terra. O que dizem os relatos mediúnicos?
Então, a formação da Terra, fora do modelo antropocêntrico de Adão e Eva, ele é digamos, né, um globo que é formado a partir de um plano diretor divino. Existe uma intencionalidade, a Terra vai se formando como um mundo de expiação e provas a partir da intervenção dos cristos planetários. Então aqui na arte nós vemos, né, uma arte mostrando a evolução da Terra. Então ela começa da poeira cósmica e vai evoluindo. Nós vemos também a Ivênia Prada trazendo para nós que a partir das impressões pessoais de André Luiz, existe uma possibilidade de exobiologia. O que seria essa exobiologia? Uma palavra nova, né, irmãos? O que seria essa exobiologia? Exobiologia seria que a vida foi trazida, talvez em formas de sementes, de esporos, de outros planetas aqui para a Terra. Isso é possível? Cientificamente, sim. Existem vários cientistas defensores da exobiologia. Mas, em Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver que André Luiz ele vai trazer para nós que a vida começa aqui na Terra também, a partir dos vírus, que são entendidos como os primeiros seres vivos. André Luiz também, ele vai revelar para nós um mundo espiritual que está muito presente, muito intenso aqui nesse nosso mundo físico, muito ligado conosco. Porém, esse mundo, ele atende a uma outra dimensão. Então, esse mundo espiritual, ele atravessa o mundo físico. Ele interage, ele existe independente, mas ao mesmo tempo há um intercâmbio. Em determinadas regiões existem rigores de clima, existem raios, tempestades, trovoadas, existem belezas naturais, algumas até conhecidas, identificadas por biólogos, por espeleólogos. Animais e plantas são domesticados, alguns animais servem as pessoas do mundo espiritual, os espíritos, em caravanas, em resgates, em apoio, em auxílio, até mesmo para compor ali a paisagem, não foi colocado pelo homem, né? Está ali, naquele ambiente. Ou também em jardins, adornando as plantas, adornam os extensos jardins de nosso lar. André Luiz também nos fala de que a Terra é um planeta que tem muito destaque em função da condição em que nós estamos. Em 1940, 42, quando ele foi publicado, nós estamos caminhando para um processo de regeneração. Então, nessa regeneração que vem se desdobrando ao longo desses anos, a Terra é esse cenário onde nós estamos aqui evoluindo, estamos aqui aprendendo, estudando para seguirmos adiante. Porém, André Luiz nos apresenta uma paisagem bem interessante, que ele vai chamar de umbral. O que é umbral? O mundo das sombras. Nós estamos vendo aí algumas artes do filme Nosso Lar e com cenas que vão se reportar a esse tal desse ambiente que André Luiz chama de umbral, né? Que é um ambiente que ele encontra depois que ele está desencarnado, né? Nós vamos vendo aí algumas imagens e ele vai caminhando por esse cenário, ele vai viver cerca de 8 anos nesse cenário, com imagens de natureza bem estranhas, né? Imagens escuras, penhascos profundos, cavernas e córregos lamacentos, uma paisagem muito escura, o sol está sempre coberto de nuvens espessas, árvores com galhos quebrados, secos, pessoas em sofrimento, aves com um grito assim terrível, um céu escuro que sempre apresenta como se estivesse ameaçando uma forte tempestade. E aí nós perguntamos, né, como é que isso tudo aparece lá em Nosso Lar? Então, segundo André Luiz, são essas imagens, são essas projeções que nós fazemos da natureza lá naquela região já, digamos, espíritos que já estão ali no processo de resgate, porque ele vai trazer outras situações também de espíritos que estão no estado como se fossem coma,
espíritos que dormem o tempo inteiro. Finalizando aqui a nossa fala, André Luiz então traz na sua coleção um mundo espiritual como uma região de incrível diversidade vegetal e um forte contexto de conservação. Então, as espécies botânicas, elas estão muito ligadas à origem, à evolução de outras espécies, inclusive espécies bacterianas, animais e a nossa humana. E essas espécies botânicas, elas vão trazer, dentro da experiência de André Luiz, situações muito interessantes, como utilização para alimentos, como sucos de frutas, paisagismo, saúde integral e deleite. Então, como nós estamos vendo aqui, é uma diversidade imensa dessas imagens de natureza trazidas por André Luiz ao longo de sua obra. Eu convido os irmãos e as irmãs, dentro do seu possível, fazer esse percurso das obras de André Luiz. Também sinalizamos para vocês algumas referências, em especial nesse livro do professor Heraldo. Eu e André Barboni publicamos um capítulo que resume bem essa palestra de hoje. E fica aqui o nosso convite para que possamos cada vez mais nos aprofundarmos nessa literatura vastíssima que é a obra do nosso querido e tão amado André Luiz. Muita paz a todos e voltamos oportunamente com mais outro tema para os nossos estudos.